Por que Jesus foi batizado? Por que Jesus foi batizado por João? A resposta para esta questão pode ser vista claramente em Mateus 13:15, quando Jesus disse: porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Aqui, porque significa que Jesus levou todos os pecados do mundo quando foi batizado. Seu batismo ocorreu da mesma forma como a imposição de mãos era realizada nos tempos do Velho Testamento. O propósito de seu batismo foi transferir os pecados do mundo para Jesus. Jesus foi batizado e crucificado em julgamento pelos seus pecados. Este é o evangelho da remissão dos pecados. Satanás tem usado rituais cristãos, doutrinas e obras da lei para enganar as pessoas e levá-las à destruição. Mesmo hoje, Satanás está enganando as pessoas, usando desses métodos e impedindo que elas recebam o Espírito Santo, assim como as pessoas entenderam equivocadamente a justiça de Deus e vivem com uma fé errada por milhares de anos, desde a Idade Média. Grande parte dos cristãos confunde a obra do diabo com a do Espírito Santo. Essas pessoas não têm ideia de que estão trabalhando como servas de Satanás. Neste vídeo, revela a verdade e retira o véu que mantinha a obra de Satanás escondida por tanto tempo. O Espírito Santo atua dentro da palavra da promessa de Deus. Atos 1, 4 e 8. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo é um dom de Deus ou é dado devido aos nossos esforços pessoais? É um dom dado à pessoa que recebe o perdão de seus pecados e contém o significado do cumprimento das promessas de Deus. O Espírito Santo habita nos corações dos nascidos de novo, que foram perdoados de todos os pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Uma vez que ele vem sobre um santo, ele reside nele para sempre, e nunca o deixa enquanto ele crê no Evangelho. Ele dá convicção aos santos, os leva a conhecer a vontade de Deus na Bíblia, os fortalece para superar as tentações e dificuldades inerentes a este mundo, e permite a ele escolher os frutos do Espírito em abundância. Deus glorifica o corpo dos santos como um templo de Deus por meio da morada do Espírito Santo. Atos 2 e 38-39. João 14 e 16, e 1 Coríntios 13 e 16, 6 e 19, Gálatas 5 e 22-23. Realizar milagres, ouvir a própria voz de Jesus, falar em línguas, curar doenças e expulsar demônios. Contudo, eles têm pecados em seus corações, e estão sob a influência de espíritos demoníacos. Efésios 2, 1 e 2. Mesmo agora, muitas pessoas continuam vivendo sem saber que estão sob o poder de espíritos demoníacos. É por isso que Satanás ilude e engana as pessoas usando todos os tipos de métodos como maravilhas e milagres, que realmente são apenas ilusões. Jesus ordenou aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Atos 1, 4. O recebimento do Espírito Santo, relevado em Atos, não foi por meio de experiência, devoção ou orações de arrependimento, mas por meio da esperança na promessa de Deus de dar o Espírito Santo a eles. O que nós devemos aprender nesta passagem é que a habitação do Espírito Santo não acontece por meio das orações desesperadas dos homens. É um dom de Deus, que só pode ser obtido por meio da fé completa no belo Evangelho da água e do Espírito, que o Deus Pai e Jesus Cristo deram à humanidade. A verdadeira habitação do Espírito Santo acontece por meio da fé no Evangelho que Jesus Cristo nos deu. Deus nos deu a verdade da água e do Espírito.
para que nós pudéssemos receber a habitação do Espírito Santo. João 3, 13, 5. A frase, a promessa do Espírito Santo, aparece muitas vezes no Novo Testamento. Pedro também disse, em seu sermão Atos 2 e 38 e 39 sobre o batismo do Espírito Santo no dia do Pentecostes, é promessa de Deus dar o Espírito Santo para aqueles que receberam o perdão dos pecados como resultado da crença no belo Evangelho. A habitação do Espírito Santo é um dom dado para aqueles que recebem o perdão de seus pecados, e contém o significado do cumprimento da promessa de Deus. O Espírito Santo no Novo Testamento não é algo que pode ser obtido por meio do compromisso entre Deus e os homens, mas é um dom prometido por Deus. Portanto, a habitação do Espírito Santo, como revelado em Atos, não é algo que pode ser obtido por meio de oração. Atos 8 e 19 e 20. O Espírito Santo vem somente sobre aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito que Jesus nos deu. Jesus prometeu aos seus discípulos enviar o Espírito Santo para que eles pudessem ter a habitação do Espírito Santo, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 5. Então seus discípulos esperavam pelo cumprimento da promessa de Deus. Olhando a crença daqueles que na Bíblia receberam o Espírito Santo, nós percebemos que isso não aconteceu por seus próprios esforços, mas pela vontade de Deus. A habitação do Espírito Santo que veio sobre os discípulos em Atos não aconteceu com base em esforços humanos ou cumprimentos espirituais. A vinda do Espírito Santo sobre seus discípulos, como está escrito em Atos, brevemente aconteceu. Foi, como Jesus disse, não muito depois destes dias. Esta foi a primeira bênção no tempo da igreja primitiva. Olhando as Escrituras, podemos ver que a promessa de Deus não foi cumprida por meio de jejuns, orações ou sacrifícios pessoais, mas por meio da fé em Jesus. Depois da ascensão de Jesus, os crentes receberam o perdão dos pecados e a habitação do Espírito Santo ao mesmo tempo. O Espírito Santo veio subitamente do céu sobre os discípulos de Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 1. Os discípulos de Jesus se reuniram e esperaram pelo cumprimento da promessa de Deus de lhes enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo finalmente veio sobre eles. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 2 e 4. Você realmente nasceu de novo da água e do Espírito? Deus quer que você receba a habitação do Espírito Santo e espere pela vinda do Senhor. Se você crer nas palavras de Deus, irá receber a habitação do Espírito Santo e dará glórias ao Senhor. Vem para Cristo hoje, faça como um dia eu fiz. Vem para Cristo hoje, só então serás feliz. Até os próximos vídeos.